Caríssimos irmãos e irmãs, eu me chamo Daniel Pereira Volpato, sou casado, pai de família, tenho 2 filhos, sou membro do apostolado Salve em Liturgia, que eu imagino que muitos de vocês já conhecem, é apostolado em defesa da sacralidade, sobriedade e solenidade na liturgia católica, e também coordenei na paróquia, minha paróquia, a Pastoral dos Acólitos por alguns anos, onde também servi como acólito e cerimoniário. Eu vou estar falando hoje sobre a beleza da liturgia como meio de combate ao relativismo. Hoje a situação no mundo, a gente passa por um momento um pouco delicado, né? Se nós formos parar para pensar, tanto no âmbito secular como no âmbito eclesial. No âmbito secular, nós observamos ataques à família, aos filhos, a hipersexualização, a diminuição da autoridade dos pais sobre os filhos, uma série de questões. Já no âmbito eclesial, nós podemos observar uma situação de uma crise de fé. O próprio Cardeal Ratzinger, depois eleito Papa Bento XVI, já falava disso, na década de 80. E também uma catequese deficitária, desobediência ao Papa, falta de respeito, ou falta de comunhão, na verdade, com os bispos, dos leigos e padres até com os bispos. Por trás de tudo isso aí, a gente pode encontrar um denominador comum, que é o relativismo. O Papa Bento, na verdade, ainda antes dele ser eleito Papa, na missa que abriu o conclave, em que depois ele seria eleito Papa Bento XVI, ele falou nessa questão da ditadura do relativismo. Nas palavras dele, ele disse assim que ter uma fé clara, de acordo com o credo da Igreja, é muitas vezes classificado como fundamentalismo. Enquanto que o relativismo, que seria se deixar levar por qualquer vento de doutrina, ele aparece como a única atitude e a altura dos tempos de hoje, né? Essa ditadura do relativismo, ela não reconhece nada como definitivo e deixa como última medida apenas o próprio eu e suas vontades. Então a gente pode observar que tem um subjetivismo, um sentimentalismo exacerbado, o que se traduz naqueles ditos populares como o que importa é o coração, ou se faz bem pra mim é porque é bom, ou é problema meu. Me parece assim que essa questão do relativismo ela surge porque o homem moderno ele rejeita tudo que é anterior a ele, tudo que é mais antigo, assim, é como se o homem moderno tivesse uma necessidade de querer sempre reinventar a roda, porque o mundo hoje é melhor, porque hoje se sabe mais sobre muitas coisas. Como exemplos disso, por exemplo, a gente pode enxergar na questão da educação, né, como querem se inventar novas técnicas de pedagogia, jogar fora tudo que é antigo, e essas técnicas novas se percebe hoje, a ciência mesmo mostra que elas não deram resultado. Também, por exemplo, na filosofia, a rejeição ao tudo que é medieval, como se fosse retrógrado, sem reconhecer o que de bom aconteceu também nesse momento. Então, por definição, nós podemos ver que o relativismo ele é um ataque frontal ao cristianismo. Porque se o relativismo ele vai contra aquilo que é definitivo e perene, nós sabemos que Cristo é definitivo, que Cristo, a verdade, Cristo trouxe a eterna, a sua mensagem, a sua palavra. Nosso Senhor nos disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a mensagem de Cristo ela é perene, né? Então, esse relativismo ele não está presente apenas fora da igreja, né? A gente pode enxergar ele dentro da igreja e até mesmo dentro das próprias celebrações litúrgicas. Então, vamos falar um pouco agora sobre liturgia, né? A liturgia, nós entendemos ela como o culto público da igreja, né? Por meio do qual nós, povo de Deus, adoramos a Deus, e ela não é uma doutrina e não é apenas oração também. Ela é uma verdadeira ação. Nosso Senhor mesmo diz, fazer isto em memória de mim. A Sacrosanto Concilium, o documento do Vaticano II sobre a liturgia, ela vai tocar nessa questão, dizendo que a liturgia é a ação sagrada por excelência. E a sua eficácia, em título e grau, não é igualada por nenhuma outra ação da igreja. Então tudo que a igreja faz, e todas as obras de caridade, todas as obras sociais, toda a catequese, tudo isso é importante, mas nada é mais sagrado do que a liturgia. E é por isso então que o próprio Vaticano II também, aproveitando o que já vinha do movimento litúrgico anterior, né, coloca a liturgia como fonte e o ápice da vida cristã. Porque da liturgia parte toda a vida cristã e tudo acaba culminando para ela também, né? É um caminho duplo ali. Ela é a origem e é o destino de todas as nossas ações. A liturgia também ela não é um culto do povo para o povo, né? Ela é um culto do povo para Deus, direcionado a Deus. Então mesmo quando uma liturgia, uma missa acontece em portas fechadas, sem presença do povo,
o celebrante, o padre, ele está agindo em nome do povo, representando o povo perante Deus. Por isso que, então, a finalidade da missa não é que nós nos sintamos bem. Isso pode ser um outro fim atingido com a liturgia, mas a finalidade última dela é adorar a Deus, né, como ele deve ser adorado. Na liturgia a gente pode observar que o relativismo ele trouxe algumas influências e causou algumas coisas. O racionalismo, que nós vemos que os rituais, mesmo rituais antigos, veneráveis, de eficácia comprovada, acabaram sendo deixados de lado porque eles não se encaixavam em esquemas lógicos para o homem de hoje, né? Ou para os experts em liturgia de hoje. Então, como eles não faziam sentido racionalmente para essas pessoas, eles acabaram sendo deixados de lado ou acabaram sendo reformados. E outra influência é o simbolismo dos ritos, que foi enfraquecido. Então se perdeu o sentido alegórico, o sentido escatológico da vida eterna. Se favoreceu muito o sentido, a questão da Assembleia Reunida, que é um aspecto importante também, mas não é o único aspecto, né? Bom, o que fazer uma liturgia bela? Já que a gente está falando da beleza na liturgia, toda a liturgia é igualmente bela, sabe? Como é que você pode pensar em alguma coisa nesse sentido? Então, falando um pouco sobre a beleza, o Santo Papa João Paulo II, ele fala que a beleza é a chave do mistério e do apelo ao transcendente. Por isso que a beleza das coisas criadas, ela nunca vai nos saciar, e ela suscita aquela arcana saudade de Deus. Em uma outra ocasião ele também falava da nostalgia do belo, que o homem sente, né? Juntamente com o desejo pela verdade, pela sede de justiça, pela voz da consciência, e essa nostalgia do belo. Já o Papa Bento XVI, né, ele falava também muito da beleza, assim. Ele tinha uma própria teologia da beleza. Ele fala, por exemplo, que para Platão o belo e o bom, eles coincidiam por último em Deus. Então, com a aparição do belo, nós ficamos profundamente feridos. E essa ferida nos arrebata, fora de nós mesmos, põe em movimento o voo da saudade e nos impele ao encontro daquilo que é o verdadeiro belo, o próprio bem, que é Deus. Existem coisas que são tão belas, mas tão belas, que elas fazem com que nós nos sintamos pequenos diante dessa coisa criada. E nos permite enxergar, primeiro, a incapacidade do homem em fazer isso com suas próprias forças, o que acaba nos remetendo para Deus, né? Esse ato de humildade, de se enxergar pequeno diante da beleza de alguma coisa criada, ele nos leva para Deus. Nós enxergamos pequenos, vemos que aquilo é infinito, como se fosse infinito, estupendo, e isso nos leva para Deus. Por exemplo, eu poderia falar de música, né? Nós escutamos tantos cantos, por exemplo, cantos gregorianos, cantos polifônicos, que são belíssimos, assim, que nos elevam nossa alma. Posso citar até um exemplo pessoal de uma música que eu gosto muito. É um compositor moderno que faz música polifônica, é chamado Morten Lauridsen, ele é um americano, e ele tem uma composição chamada Magnum Mysterium. Quando eu escuto essa música, que eu acho belíssima, isso me faz pensar sempre, Deus existe, e isso deve ser o mais próximo que os homens devem chegar do canto dos anjos, que cantam para adorar a Deus. De tão maravilhosa que é essa música. Muitos outros exemplos, não só da música, né, mas também na arte, na arquitetura e na própria criação também, né? Flores, pássaros, beleza, tudo isso nos remete para Deus. Chegar a Deus através do belo é o que se chama de via pulchritudinis, a via da beleza. E dela o Pontifício Conselho para a Cultura disse o seguinte: a via da beleza responde ao íntimo desejo por felicidade que reside no coração de cada pessoa. Abrindo horizontes infinitos, ela impele a pessoa humana a empurrar-se para fora de si mesma, da rotina da efêmera passagem do instante para o transcendente e o mistério, e a buscar como fim último da jornada pelo bem-estar e nostalgia total esta beleza original que é o próprio Deus, criador de toda a beleza criada. Então, como a gente já havia dizendo, né, essa via da beleza, que em minha opinião até é muito pouco explorada hoje, não só na liturgia, mas em toda a catequese católica também, até mesmo no apostolado, o objetivo dela é justamente esse, né, é atacar o relativismo, tirando a pessoa de um fechamento em si mesma e colocando ela, abrindo ela para o outro, mais ainda, para Deus, né, para o transcendente. Aquilo que está além das aparências, além da própria natureza, de alguma coisa criada. Então aqui a gente tem uma noção de como que a beleza combate o relativismo.
Porque se o relativismo ele volta o homem para si mesmo, a beleza vai empurrar ele para fora de si, vai tirar ele do passageiro e vai direcionar ele para o eterno. Vai tirar ele do natural e levar ele para o sobrenatural. Enfim, acabando levando ele para Deus. Aqui então que a gente encontra a ligação da beleza com a Sagrada Liturgia. Pela liturgia, que é uma ação sagrada por excelência, o homem ele procura aproximar-se de Deus para adorá-lo. Pela liturgia também, Deus vem ao encontro do homem. Então, um movimento oposto. Né? O homem vai ter Deus, agora Deus vem ao encontro do homem também e dá-se ao homem como alimento espiritual através do Santíssimo Sacramento. Então Deus permite que a sua divina majestade, que é infinita, seja recebida no coração finito do homem. Então, se a beleza ela tem esse dom de nos conduzir para Deus, porque ela é um atributo do próprio Deus, e se na liturgia nós devemos sempre encontrá-lo, está aí a importância do belo na liturgia. A beleza na liturgia ela permite que a alma humana mais facilmente se eleve a Deus. O Papa Bento XVI também disse assim na Sacramentum Caritatis: a liturgia, como aliás a revelação cristã, ela tem uma ligação intrínseca com a beleza, é esplendor da verdade. E ele fala da beleza não como um mero esteticismo, né, mas como algo com que a verdade do amor de Deus chega até nós, nos fascina e nos arrebata. Então a beleza nos leva para esse amor de Deus. Eu vou trazer alguns exemplos do efeito que uma liturgia bela pode causar nas almas, para que vocês vejam a importância disso, até mesmo para não cristãos. Há um relato de um cronista muçulmano falando da visita de um califa, do califa de Córdoba, a uma igreja onde era celebrado no século XI o rito mozárabe. E então esse cronista ele diz assim: o chanceler, o califa, ele viu a igreja coberta e suntuosamente decorada, enquanto o som dos sinos encantava seu ouvido e o esplendor dos círios deslumbrava seus olhos. Deteve-se relutantemente, fascinado com a visão da majestade e da alegria sagrada que emanava do recinto. Em seguida ele recordou com admiração a entrada do oficiante, do celebrante, e dos outros adoradores de Jesus Cristo, revestidos de admiráveis ornamentos. O aroma do velho vinho que os ministros vertiam sobre o cálice, onde o sacerdote molhava seus lábios puros, o modesto vestuário e a beleza dos meninos e adolescentes que ajudavam ao lado do altar, a recitação solene dos salmos e das sagradas orações, todos os ritos, em suma, dessa cerimônia, a devoção e o gozo solene com que se celebrava e o fervor do povo cristão. Então vejam como uma celebração bela. Aqui está falando mais do aspecto exterior, né, da beleza exterior, né, nos acessórios, nos paramentos, nos vasos sagrados, mas também na postura de quem estava celebrando ou oficiando aquela liturgia. O impacto que isso causou na alma desse muçulmano, né? Como o texto anterior do Pontifício Conselho para a Cultura falava, né, arrebatou ele para fora de si. Eu não sei se ele se converteu ou não, mas o impacto foi tão grande que isso levou o cronista a registrar, e agora, 10 séculos depois, nós ainda temos relatos desse acontecimento. Um outro exemplo, inclusive no Brasil, né, dos índios que assistiram a primeira missa celebrada no continente brasileiro, né, na terra de Santa Cruz. Essa missa foi celebrada no dia 1º de maio de 1500, pelo Frei Henrique de Coimbra. Nós temos um relato bem completo dela também. Não vou trazer o relato todo aqui, mas a parte que chama a atenção é como alguns dos índios, eles olhavam para o altar e depois olhavam para o céu e apontavam para o altar e para o céu, indicando que eles viam que aquilo que estava acontecendo não era uma ação dos homens somente, né? Mas era algo que levava eles a ter contato com o divino. Por mais que eles não conhecessem o Deus, né, não conhecessem a Deus, mas tivessem suas divindades, eles perceberam que tinha alguma coisa de diferente ali. Nesse relato a gente já vê que o que contribuiu mais foi o aspecto interior mesmo, a disposição interior do celebrante, de quem estava participando ali daquela missa. Porque não era numa igreja ricamente decorada, era uma missa a céu aberto, ou uma missa campal, como a gente diria hoje, com algumas coisas certamente meio que improvisadas, porque você não consegue estar vindo de um navio, de uma viagem longa. Não havia uma escola de cantos profissionais, por exemplo, embora o relato diga que eles tenham cantado, isso também deve ter mexido com os índios. Então vejam como a sacralidade, a sobriedade do celebrante, dos fiéis, contribuiu para a beleza, a ponto de tocar na alma desses índios,
que não sabiam nem o que estava sendo dito, não conheciam nem quem eram aquelas pessoas, mas reconheceram que ali havia algo de divino. Um outro caso, por exemplo, o Scott Hahn, que é mais conhecido, né, que é um convertido do protestantismo, e ele era também muito estudioso, ainda quando protestante, e agora também é um católico muito estudioso, tem autor de vários livros. Ele tem um livro que o título é O Banquete do Cordeiro, que ele fala um pouco da missa, né, da missa, fazendo muito paralelo com as Sagradas Escrituras. E o relato da conversão dele mostra... Ele acreditava que os católicos não conheciam as Escrituras. E quando algum dia ele acabou entrando numa igreja e assistiu a uma missa, ele viu ali a liturgia celeste do livro do Apocalipse sendo descrita naquele cerimonial, no que estava acontecendo ali. Ele viu o incenso, os paramentos, o altar do sacrifício. Nesse caso, como que o conhecimento dele das Escrituras ajudou ele a penetrar nos mistérios sagrados que estavam acontecendo ali. Por isso a importância também da catequese, né, na formação sólida em liturgia, e não apenas nisso. Inclusive o Sacrosanto Concílio, documento do Vaticano II sobre a liturgia, ele enfoca bastante também, e que eu acho que nós não conseguimos atingir ainda, né? A catequese não só litúrgica, mas como um todo é muito deficitária. A consequência de nós termos uma catequese deficitária na liturgia é que isso acaba afetando toda a vida cristã, já que a liturgia é a fonte e o ápice dessa vida cristã. Então a oração e as próprias ações pastorais, o apostolado, acaba sendo enfraquecido, né? Nós deixamos de contemplar os mistérios sagrados, nós deixamos de estar mais na presença de Deus e, consequentemente, é mais difícil levar Deus para outras pessoas que não o conheceram, não conhecem. Então, desses relatos todos, a gente pode ver que a beleza litúrgica ela não se resume a uma liturgia esteticamente perfeita, né? Não se trata disso. Hoje fala-se muito em participação ativa, consciente e frutífera na Sagrada Liturgia. Essa participação ativa não é somente um fazer coisas, um ativismo. Ela é também espiritual. A gente, quando pensa em participar de alguma coisa, a gente pensa em meter a mão na massa, né, como se diz. Mas a participação na liturgia ela também é espiritual, ela é interior também. Depende da nossa disposição interior. Então ela vai ser mais ativa espiritualmente quanto mais nós nos aprofundarmos naquilo que está sendo celebrado. Quando nós abrirmos nosso coração, dilatarmos ele para, juntamente com o celebrante, né, mergulharmos nesses mistérios sagrados que estão sendo celebrados ali. É fácil perceber que só vai haver uma participação plena na liturgia quando essa liturgia ela for bela, quando houver beleza. Porque essa beleza vai ajudar a nossa alma, através dos sentidos, a perceber que por trás daqueles mesmos gestos e palavras repetidos, se nós não estamos com essa disposição, podem nos parecer repetitivos e mesmo sem sentido. Por trás daquelas vestimentas, dos vasos sagrados, nós vamos perceber que ali ocorre um mistério que ultrapassa a nossa capacidade de entendimento. E isso acaba nos aproximando de Deus, de um modo como nenhuma outra forma é capaz de nos aproximar. O Papa Bento, ainda na Sacramento Caritatis, ele fala um trecho longo ali sobre a beleza, e ele diz que a beleza da liturgia ele pertence a esse mistério, ao mistério pascal. Ela é a expressão excelsa da glória de Deus e, de certa forma, constitui o céu que desce à terra. A beleza ela não é um fator decorativo da ação litúrgica, mas seu elemento constitutivo, enquanto atributo do próprio Deus e da sua revelação. Tudo isto nos há de se tornar conscientes da atenção que se deve prestar à ação litúrgica, para que ela brilhe segundo a sua própria natureza. Duas coisas importantes que eu vejo aqui. Uma, que a beleza não é elemento decorativo da ação litúrgica, é parte constitutiva dela. As nossas liturgias hoje elas são muito secas, um pouco minimalistas. Existem certas coisas na liturgia que são opcionais, por exemplo, o uso de incenso, o canto, mas se nós sempre deixamos isso de lado, nós acabamos empobrecendo a liturgia, a participação dos fiéis na liturgia. Da mesma forma, na arquitetura também, os nossos templos, as igrejas, eles têm uma decoração muito fria, né? Muito parecida com outros ambientes seculares. Foi muito influenciada nesse aspecto. Se você olha igrejas mais antigas, elas eram decoradas com muita pintura, vitrais, certos elementos que, mesmo se acabasse tirando a atenção do rito em si que estava acontecendo ali, ainda assim faziam essa ponte para Deus. Enquanto que hoje as igrejas acabam sendo muito frias, sem esses elementos,
o povo acaba se distraindo da mesma forma, porque nós não conseguimos prestar atenção sempre na liturgia, né, da nossa natureza. A gente se perde, se distrai muito facilmente. E a gente acaba perdendo então esses pontos de apoio, que eram esses outros elementos, imagens, o canto belo, tudo que acabava trazendo o homem de volta para a liturgia, sendo celebrado. O Papa Bento, ainda cardeal, dizia que em uma bela liturgia, ainda que os participantes não entendam talvez todas as palavras individualmente, eles percebem um significado profundo, a presença do mistério que transcende todas as palavras. Hoje, nessa questão do racionalismo que o relativismo trouxe, a gente tem às vezes essa necessidade de querer entender tudo com a razão, né? Mas vejo que mesmo nós tendo uma liturgia ordinariamente celebrada em vernáculo, não mais em latim, se você for pegar uma pessoa, sortear alguém ali que está assistindo uma missa e perguntar o que está acontecendo, o que significa aquilo, ou mesmo o que querem dizer aquelas palavras, ela não vai saber. Isso não é um problema, mas desde que a pessoa perceba o significado por trás daquela ação, né, a presença do mistério. Já se perde isso, aí sim a gente tem um problema, e que é o que geralmente acontece, né? Então, como o Papa Bento disse na citação anterior, é preciso que a ação litúrgica ela brilhe segundo a sua própria natureza. E aqui entra a questão também de certa criatividade excessiva, né, que acaba influenciando negativamente a liturgia. Então se busca atrair o povo de outras formas, inventando atividades, colocando teatro no meio da missa, e isso na verdade acaba afastando ainda mais o povo. Porque se você quiser ir assistir um teatro, isso pode ser feito no primeiro, não pode ser feito no salão paroquial em outro momento. Ou você vai mesmo num teatro para assistir uma peça. Enquanto que a disposição de um católico para ir na missa deveria ser que ali ela conseguisse se afastar um pouco até do mundo, das nossas vidas que já são muito corridas, muito atribuladas, com pouco tempo para nós pararmos para pensar, pouco tempo para nós até observarmos a beleza que existe nas coisas criadas ao nosso redor. Nós devíamos ter esse tempo para, a partir disso, chegar a Deus. E isso também não acontece. Quando nós colocamos a beleza no seu devido lugar, nós compreendemos que toda a liturgia terrestre, ela aponta para a liturgia celeste. Ainda o Papa Bento, ele dizia assim, que as nossas liturgias na Terra, inteiramente dedicadas a celebrar este ato único da história, que é o mistério da redenção, elas não conseguirão nunca expressar totalmente a sua densidade infinita. Sem dúvida, a beleza dos ritos nunca será bastante procurada, nem suficientemente cuidada, nem assaz elaborada, porque nada é demasiado belo para Deus, que é a beleza infinita. As nossas liturgias terrestres não poderão ser senão um pálido reflexo da liturgia que se celebra na Jerusalém do céu, o ponto de chegada da nossa peregrinação na terra. Veja, a beleza dos ritos nunca vai ser bastante procurada, suficientemente cuidada. Então por isso que nós devemos tomar todos esses cuidados, para que as nossas liturgias resplandeçam beleza, para que elas acabem resplandecendo também a liturgia celeste. Como então que a beleza da liturgia ela combate o relativismo? Ela nos leva ao transcendente, embora nós permaneçamos no meio do mundo, e é aí que nós conseguimos atacar o relativismo. Ou seja, não é tudo a mesma coisa, né? O templo católico ele é diferente dos demais, porque ali Deus está verdadeiramente presente. Isso é uma verdade eterna. Enquanto houver ali um sacerdote celebrando a liturgia, houver ali um sacrário, houver ali uma hóstia consagrada, Deus vai estar verdadeiramente presente ali. O Papa Bento disse em outra ocasião também: é necessário que em tudo quanto tem a ver com a Eucaristia haja gosto pela beleza. Dever-se-á ter respeito e cuidado também pelos paramentos, alfaias, os vasos sagrados, para que, interligados de forma orgânica e ordenada, alimentem o enlevo pelo mistério de Deus, manifestem a unidade da fé e reforcem a devoção. Então, o mistério aponta para Deus, a unidade da fé, a unidade entre todos os fiéis. Infelizmente, também as nossas liturgias hoje, essa unidade ela não acontece muito. Nós temos muitas celebrações feitas a gosto de uma certa comunidade ou mesmo do padre, e isso acaba ferindo essa unidade na fé. Então, de uma forma prática, nós podemos combater o relativismo usando da beleza na liturgia, através da importância dos símbolos e dos sentidos. Vou trazer alguns exemplos mais práticos aqui para que talvez possa entender melhor como que isso acontece. Por exemplo, arquitetura. Uma das formas mais tradicionais de se construir uma igreja é que ela tem a forma de um cruzeiro, uma cruz. Então, ela vai ter uma nave, um corredor um pouco amplo,
No ápice vai estar o presbitério, o altar, né, que recebe a atenção do centro, o foco. E nós temos alguns elementos ali que têm um significado muito forte, embora hoje se desconheça isso. Por exemplo, o nártex, né, aquele pórtico que muitas igrejas tinham, nos recorda que Cristo nos disse, entrai pela porta estreita. Então, nessa passagem do mundano para o transcendente, quando o fiel entra na igreja, ele deixa um pouco de lado o mundo e deve começar a entrar em contato com as coisas sagradas, né? com as coisas celestes. E essa passagem pelo nártex significa justamente isso. Então, isso ajuda para que o fiel ele veja que ele entrando numa edificação bela, que ela remeta a Deus, e que ele está entrando num lugar que é diferente do que há lá fora. E isso ajuda ele a ter mais clara essa ideia de que ele está entrando num espaço diferenciado porque é um espaço sagrado. Como também as escrituras dizem, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Um outro elemento, o batistério. Era muito comum que ele ficasse próximo à entrada da igreja, logo que se entrasse. Ele significa a entrada no corpo místico de Cristo. Então por isso que o fiel era batizado na porta da igreja, ele estava entrando no corpo místico de Cristo. Já o corredor da nave, ele representa a caminhada do homem rumo à vida eterna. Então o homem caminha em direção ao céu, que é onde se encontra Deus, que é representado pelo presbitério com o sacrário. Então esses três espaços bem delimitados, que são o batistério, a nave e o presbitério, eles representam toda a passagem de um cristão pela vida terrestre, rumo à vida eterna. Ele entra nessa vida através do batismo e percorrendo o caminho da salvação, que é simbolizado pela nave, ele chega ao paraíso, simbolizado pelo presbitério. O outro elemento, o espaço do coro, onde costumam ficar os corais, né? Antigamente se ficava, que é um espaço mais elevado, não no mesmo nível que a nave, que simboliza os anjos celestes que entoam a glória de Deus. Esses elementos eles são muito antigos no cristianismo, a observação dessas coisas. Vejo que, por exemplo, em Roma, na igreja de São Clemente, que era um espaço até construído ainda antes da vinda de Cristo, e que depois acabou se convertendo numa igreja, ali pelo século III, se não me engano, e tudo isso já era observado, essa disposição da nave, do nártex, o batistério e o presbitério. Uma outra questão, a música litúrgica. O Papa Paulo VI já dizia que se a música instrumental ou vocal ela não possui ao mesmo tempo um sentido de oração, de dignidade e de beleza, ela acaba ficando à parte da esfera do sagrado e do religioso. E o Cardeal Ratzinger, no livro de entrevistas dele, ele falava dessa questão da música utilitária dentro da liturgia, que ela substituiu a música tradicional, do gregoriano, polifonia, música sacra, por músicas de fácil aprendizado, com letra simples, mas que acabam ferindo o espírito da liturgia, ou não contemplando esses três aspectos, da oração, da dignidade e da beleza. Outras questões, os paramentos, eles possuem orações muito antigas associadas à vestição desses paramentos, e que deixam claro o significado de cada um, né? O amito, que representava o capacete da salvação, né, como se fala em Efésios. A casula, que representa a caridade de Cristo, que cobre todas as coisas. A estola, que é uma veste que representa a autoridade, né, do sacerdote, o significado muito atrelado à justiça, né? Por isso que durante a confissão o sacerdote veste a estola, ele está agindo como juiz em nome de Deus. E até se pensar por esse aspecto, chega a ser contraditório que muitos sacerdotes prefiram vestir só a estola para missa em vez da casula, já que o significado da casula é muito mais forte, né, da caridade, enquanto que a estola representa a justiça. E na liturgia a caridade de Cristo, a misericórdia de Cristo está muito, muito presente. É Deus que vem até nós. Então os paramentos eles não são endossados para a aparência do padre, mas para dar glória a Deus. Do padre ou enfim, dos outros auxiliares. E por isso eles devem ser tão esplêndidos quanto possível, porque na liturgia se realiza a tarefa dos anjos, dos servos de Deus. Outra questão, o ritual. Os gestos e posições do corpo, tanto do sacerdote, do diácono e dos ministros, como do povo, eles devem contribuir para que toda a celebração resplandeça pelo decoro e nobre simplicidade. Isso é o que nos diz a instrução geral do missal romano. Então tudo isso contribui para o decoro e para a nobre simplicidade. Quer dizer, não deve se haver um exagero nessa questão,
mas não pode haver um desleixo também. É preciso que haja um equilíbrio dessas coisas. Tudo isso, a postura, o gesto do corpo, tudo isso acaba contribuindo para que se perceba, entrando naquela questão de novo, se perceba que está acontecendo alguma coisa que é diferente de todas as outras ações humanas. Está acontecendo uma ação sagrada ali, é ação sagrada por excelência, que é a liturgia. E por último, então, a questão do celebrante, dos assistentes e da assembleia, que o missal pede que cada um desempenhe a sua função na liturgia. A função dos fiéis é participar da liturgia ativamente com uma disposição interior adequada, para que se manifeste, em primeiro lugar, para ele mesmo e depois para os outros fiéis, que está acontecendo naquele templo ali uma ação sagrada, né? Que nós estamos fazendo aquela passagem do transitório, do terreno, para o que é celeste, para o transcendente. Para concluir, eu queria dizer que, embora essa não seja a finalidade da liturgia, né, a beleza, mas a finalidade é dar maior glória a Deus, eu espero ter conseguido mostrar que uma liturgia bela ela é uma forma eficaz de combate ao relativismo. E como isso pode ser feito de uma forma prática, voltando o coração para os mistérios celebrados, através de uma formação mais sólida e realçando certos aspectos que hoje são ignorados. A beleza na liturgia ela também vai colaborar com a nova evangelização, de que tanto se fala hoje, pois ela alimenta o vigor do cristão, que ao ser impactado pelo encontro com o belo, isto é, com o próprio Deus, quer transmitir o amor de Deus às demais pessoas. É como já diz a sabedoria popular, o que é bonito é para se mostrar. Então, uma liturgia bonita deve ser mostrada e deve resplandecer a glória de Deus. E finalizo então com mais uma citação do cardeal Ratzinger, que fica também de reflexão para cada um de nós, que tem tudo a ver com essa questão da liturgia e da beleza. A igreja deverá aprender novamente a celebrar as festas e a irradiar o esplendor. A sua submissão ao mundo racional nesses últimos anos foi muito profunda. Debaixo desse ponto de vista, de tal maneira que a igreja se despojou de algo que lhe era totalmente próprio. Ela deve nos conduzir às festas que conserva na sua fé. Assim poderá, em alguma medida, deixar felizes aqueles para os quais o seu anúncio, se visto racionalmente, permanece inacessível. Bom, então era isso, eu agradeço a atenção de cada um de vocês. E fica aqui o convite para conhecer o nosso site, www.salvemaliturgia.com, a nossa página no Facebook, só procurar também por Salvem a Liturgia. Qualquer dúvida podem procurar lá para entrar em contato também comigo ou com outros membros do nosso apostolado. E agradeço a paciência e paz e bem.